O justo viverá pela fé. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo do livro de Romanos, hoje o capítulo 2. Mas antes disso, é necessário que a gente venha lembrar a vocês que temos sugerido que você leia a Bíblia toda. Para isso, nossa sugestão de Bíblia é a 365. Nela você vai ler um capítulo do Antigo Testamento, um capítulo do Novo Testamento, um salmo e um trecho de Provérbios. A gente tem pedido também para que você não apenas curta esse vídeo, mas que você também compartilhe com seus amigos, para que eles também venham a ser edificados. E temos também sugerido que você participe de pelo menos um dos estudos que nós temos disponibilizado ali na igreja. Então, na segunda-feira, a gente tem à tarde o estudo do Sermão do Monte, na segunda-feira à noite, panorama bíblico. Na quarta-feira, de 7 às 8, a gente tem o Sermão do Monte. Na quinta-feira, à tarde e à noite, nós temos estudado o livro de Atos. E aos domingos, 1 Pedro. Então, participe de ao menos um desses estudos, porque certamente você será bem edificado, para a honra e glória do nosso Senhor. Então, dito essas coisas, eu quero compartilhar com você hoje o trecho de Romanos capítulo 2, a partir do versículo 6, que fala: Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, busquem glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que praticar o mal, primeiro para o judeu, depois para o grego. Mas glória, honra e paz para todo aquele que pratica o bem, primeiro para o judeu, depois para o grego, pois em Deus não há parcialidade. Esse texto aqui que a gente está lendo, então, de Romanos capítulo 2, eu preciso lembrar o John Stott, ele vai falar que a partir ali do versículo 18 do capítulo 1 até o versículo 20 do capítulo 3, o apóstolo Paulo ele está tratando com três tipos de pessoa. Ele está tratando com o gentio, que é o capítulo 1, do versículo 18 até o final. Ele está tratando com o moralmente correto, aquele que se diz justo, do capítulo 2, versículo 1 até o versículo 18. E ele vai estar tratando com o judeu aqui do capítulo 2, versículo 17, até o capítulo 3, versículo 20. Então, o apóstolo Paulo, a conclusão do apóstolo Paulo, desculpa, a conclusão do apóstolo Paulo para esses três públicos está no versículo 23 do capítulo 3, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E a conclusão final a gente vai ter lá no capítulo 6, versículo 23, que vai falar que o salário do pecado é a morte. Então, por hora, eu vou tratar só dessa parte A do versículo 23 do capítulo 6, porque às vezes a gente tem uma compreensão equivocada do que o Paulo está querendo falar a partir desse texto. O que Paulo quer falar nesses três primeiros capítulos é que todos estão condenados e que todos pecaram. Mas aqui o texto vai falar, no versículo 7, que Deus dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Então, desculpa, parece que Deus
ele vai então salvar determinadas pessoas, vai dar uma recompensa para as pessoas que praticam o bem. Então, como que pode, no áudio de ontem, a gente está falando a respeito que o justo viverá pela fé, onde nós explicamos o que é o Evangelho e que o sacrifício de Jesus é suficiente para nos salvar e que a gente não consegue acrescentar nada no sacrifício de Jesus. Então, só o sacrifício de Jesus nos basta para a salvação. E isso nós já falamos também, inclusive, em Atos capítulo 15, quando nós fomos tratar ali do Concílio de Jerusalém, o que precedeu ali, o que motivou o Concílio ali de Jerusalém. Então parece que fica meio em dúvida que, não, a gente tem que fazer alguma coisa. E para isso, eu quero ler aqui o comentário da NVI. Desculpa. Eu quero ler aqui o comentário da NVI, que vai falar, o comentário da NVI, capítulo 2, o comentário se refere ao versículo 6 e 7. Fala que Paulo não está contradizendo o realce que sempre confere e em todos os seus escritos, e mesmo nessa epístola de Romanos, ao fato de a pessoa ser salva não pelo que faz, mas pelo que Cristo fez por ela. Ao contrário disso, está versando sobre o princípio do julgamento pelas obras. Se alguém persistir em praticar as boas obras, isto é, levar uma vida perfeita, receberá a vida eterna. Ninguém consegue fazer isso, mas se conseguisse, Deus lhe daria a vida eterna, pois ele julga segundo o que a pessoa faz. Então, às vezes, até o comentário pode ficar um pouco complicado para a gente. Por quê? Desculpa. Porque se Deus julga segundo o que ele faz e ninguém consegue ter essa vida perfeita na prática das boas obras, ou seja, ter uma justiça perfeita, que é o que o profeta Isaías vai falar lá então em Isaías 64, versículo 6, que a nossa justiça é como um trapo de imundície diante de Deus. Então ninguém tem uma vida justa, perfeita. Então, quem é que consegue isso aqui? Ninguém consegue fazer isso. E é exatamente essa é a mensagem do apóstolo Paulo, então, do capítulo 1, versículo 18, até o capítulo 3, versículo 20, que ele vai falar que o gentio não consegue, mas ele vai destacar o tipo de comportamento que o gentio tem, que o moralmente correto, aquele que se julga moralmente correto, porque eu não mato, porque eu não adultero, eu não pratico grandes pecados, então eu sou uma pessoa que está, então, impecável, mas isso não é a verdade, mas é assim que a pessoa se sente, essa pessoa também receberá punição, porque é isso que o Paulo fala aqui nesse trecho do capítulo 2, versículo 1 até o versículo 16, e a partir do versículo 17, para o judeu que vai se justificar por causa da circuncisão. A gente vê isso lá em Atos capítulo 15, lá no versículo 1, eles vão falar, olha, se não circuncidar, não tem como ser salvo. Está lá em Atos capítulo 15, versículo 1. E no versículo 5 de Atos capítulo 15, já em Jerusalém, eles vão falar, é necessário a circuncisão e também cumprir a lei. E quem consegue cumprir a lei? Ninguém consegue cumprir a lei. É por isso que Paulo vai falar que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, não existe solução para ninguém a não ser Jesus Cristo, que eu tratei anteriormente aqui nesse vídeo apenas com a parte A
do capítulo 6 de Romanos, versículo 23, que vai falar que o salário do pecado é a morte, ou seja, o que nós fizemos por merecer a morte, mas a continuação do versículo é que o dom gratuito de Deus é a vida. Ou seja, que a vida é dada pela graça, que é o que Paulo fala em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, que a salvação é pela graça por meio da fé. Ela não vem de nós, é um dom de Deus e não é por obras para que ninguém se glorie, porque ninguém consegue se gloriar em suas obras. Então, como eu comecei esse esse vídeo, o justo vive pela fé. A fé em acreditar, essa fé significa acreditar que o sacrifício de Jesus é suficiente para nos salvar e nada além disso. E nada além disso. Mas isso não quer dizer então que nós possamos viver de qualquer forma, como eu já falei em outros vídeos aqui anteriormente, tanto em Atos quanto no de Romanos. A gente vive como quem é grato. Então, se hoje eu procuro cumprir os mandamentos e não quebrar os mandamentos, eu faço isso por gratidão, porque eu sei que muitas vezes eu vou quebrar os mandamentos. Às vezes nós nos preocupamos muito com o pecadão, então a gente vai e se preocupa, e olha, eu não sou um adúltero, porque o adultério é o sétimo mandamento. Então não adulterarás, sétimo mandamento. E aí então eu não adultero. Mas eu gosto de uma fofoca, e aí eu estou quebrando o nono mandamento. E aí o adultério eu trato de uma forma, mas a fofoca eu trato de outra. E uma vez que nós fomos alcançados pela graça, e que a gente vai passando pelo processo ali que Jesus começa falando no Sermão do Monte, nas bem-aventuranças, bem-aventurado o pobre em espírito, e aí depois bem-aventurado o que chora, e aí bem-aventurado o manso, e depois bem-aventurado que tem fome e sede de justiça. Essas quatro primeiras bem-aventuranças que são uma transformação interna, isso começa a acontecer nas nossas vidas. Nós vamos reconhecendo Deus na nossa vida. E quanto mais a gente vai entendendo que nós somos pobres em espírito, mais a gente consegue ver a graça de Deus sobre as nossas vidas. E a partir daí, nós começamos a viver uma vida de gratidão. O que eu faço não é porque se eu não fizer eu não vou para o céu. O que eu faço porque eu sei que eu vou viver eternamente com o Senhor por causa do sacrifício físico de Jesus, que está lá em Colossenses capítulo 1, versículo 22. Então é só única e exclusivamente por causa do sacrifício físico de Jesus ali na cruz do Calvário. Ele deu a vida dele por mim ali naquela cruz. E por isso eu preciso ser grato a Ele, porque a salvação ela é de graça, mas ela não é barata. Então que a gente venha viver, porque fomos justificados, que a gente venha viver pela fé e que o Senhor te abençoe.